neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E aconteceu a outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor-lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. De Saron Cristo é a rosa, lírio suave é pra mim, Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz, tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou, ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, breve virá das alturas, descendo em nuvens dos céus. Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, só Deus serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me tua mão, e ao fim da minha carreira, receberei Temos um assunto muito importante nesta programação a respeito de espíritos maus. Há uma pergunta sobre espírito mau da parte de Deus. O profeta desta era nos responde isto com satisfação. Nós lemos na Bíblia Sagrada, em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10. E aconteceu a outro dia,
que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na sua mão a lança. Muito bem. Ainda em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, está escrito: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Agora vocês notem e guardem com atenção. E o Espírito do Senhor saiu de Saul, se retirou dele. E agora então o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então daí surgir a resposta, que o Espírito do Senhor mesmo teve que sair de Saul. Saiu primeiro para que depois um espírito mau da parte do Senhor o atormentasse. Em 1 Reis, capítulo 22, naquele grande acontecimento entre Acabe, Josafá e Micaías, versículo 22. 1 Reis 22, versículo 22. E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. 1 Reis 22, versículo 23. Agora, ouvintes, notemos que todo espírito de toda espécie está sujeito a Deus. Vamos partir daqui. Todos os demônios estão sujeitos a Deus. E ele, aquele demônio, aquele espírito mau, só pode fazer a sua obra se Deus permitir. Ele só pode matar, só pode roubar, só pode destruir se Deus permitir. Agora, nós estamos falando com base escriturística, exclusivamente escriturística, e toda a Escritura nos apoia nesse sentido. Você veja que quando os filhos de Deus compareceram diante de Deus, lá estava Satanás no meio deles. Leiam Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra o príncipe das potestades do ar, contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Está certo? É a Escritura? Então Satanás tinha conhecimento da vida de Jó. E Deus se agradou em ver o seu filho ser provado. Agora, é outra escritura também que você tem. Deus tem prazer de ver os seus filhos serem testados. Provados, porque sem serem provados, eles não podem ser aprovados. O ouro, sem ser batido, sem passar pelo cadinho, pelo fogo, não pode definitivamente ser uma joia.
O diamante, sem passar pela lapidação, pela devida lapidação, não pode de maneira alguma ser um brilhante ali em um anel, valorizar uma joia. Então é nesse sentido que Deus esmera os seus filhos e não deixa que eles sejam provados além do que podem suportar. Todas as provas devem nos aproximar mais de Deus e fazer que, como ouro, brilhemos mais até que sua imagem seja refletida através de nós. Então lá estava Deus permitindo a Satanás, de etapa em etapa, ferir a Jó, sem contudo poder tocar na sua alma. Foi o que ele não pôde fazer naquela era negra do cavalo negro: tocar no azeite e no vinho, tocar na revelação daqueles eleitos que não se prostraram diante daquela farsa do paganismo, da cristianização do paganismo. Foi isto que Deus não permitiu. Deus não permitiu a Satanás tocar na alma, na vida de Jó, mas tirou todos os seus bens, tirou todos os seus filhos e a sua própria saúde. Mas notem que tinha que haver permissão de Deus, porque nós estamos mostrando que nenhum espírito mau pode fazer, seja o que for, a não ser por permissão divina. Todos os exércitos dos céus e do inferno estão sujeitos a Deus. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. É certo que a prudência cabe perfeitamente em nossa vida. Tudo que podemos fazer, tirar a pedra, fazer o que podemos fazer para evitar todos os males. Mas se Deus permitir, ninguém pode evitar. Por isso você vê uma pessoa ser curada de um mal através da medicina, através da oração da fé, e, no entanto, outra pessoa com o mesmo mal morrer daquele mesmo mal, daquela mesma enfermidade, sem nenhum recurso poder lhe preservar a vida. Mas vamos adiante com o assunto de espíritos maus, para que nós possamos entender que Saul profetizava mesmo tendo o espírito mau nele. E aconteceu a outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Isto você já guardou. Essa da parte de Deus, quer dizer, sob permissão de Deus. Um espírito mau, um espírito de mentira, se apoderou de 400 profetas. Lá estavam grandes doutores. Vocês precisam ler a Bíblia, é desta forma. Há um conselho: você deve ler a Bíblia, mas sob orientação do Espírito Santo, a Bíblia te salva. Sem a revelação do Espírito Santo, ela te mata. A letra mata. Se elas não são sagradas para você, a ponto de você obedecê-las, estou me referindo às letras sagradas, se são escrituras sagradas, então são dignas de toda reverência. E não simplesmente reverência, mas obediência. Se isto não acontece, ela causa morte. Morte espiritual, cegueira espiritual. Por quê? O homem a torce para a sua própria perdição.
para a sua própria condenação. Então leiam, sob revelação do Espírito Santo, 1 Reis, capítulo 18. Vem vendo esse episódio entre Jezabel e Acabe, e vai assim por diante até chegar o fim de Acabe e de Jezabel. Vocês notarão que aquilo não aconteceu simplesmente como uma casualidade. Está escrito como uma casualidade. Eu li numa revista da Sociedade Bíblica do Brasil uma entrevista de autoridades da Sociedade Bíblica com Sua Excelência, o Presidente da República. E ele pediu à Sociedade Bíblica insistentemente para que traduzisse também o Velho Testamento. Ele está bem informado, aliás, é o tema, o título da reportagem, um presidente bem informado. Ele sabe que o Novo Testamento já está traduzido numa linguagem ao alcance de todos. E ele exigiu que também o Velho Testamento fosse traduzido da mesma maneira. E está muito certo, porque o Velho Testamento é tanta Bíblia quanto o Novo. O Velho Testamento é a sombra do Novo, na verdade. E uma vez que é a sombra do Novo, nós devemos olhar para essa sombra e ver em que aquela sombra tem se cumprido. Agora nós estamos aqui com Acabe e Jezabel, que foi uma sombra de quê? Se você tem luz, é um tipo de quê para a nossa época em que estamos vivendo? Jezabel, uma igreja pintada, casada ilicitamente com Acabe, com o poder mundano. Não é certo? Notemos isto, que eles tinham grandes homens, grandes profetas, e não deixaram de fazer a coisa sem consultar a Deus. Mas aqui está, havia um espírito de mentira na boca de todos aqueles profetas. Todos eles eram mentirosos. Só um verdadeiro, Micaías. Porque a única palavra que cumpriu foi a de Micaías. Deus não podia abençoar Israel daquela forma. E Micaías foi verdadeiro por quê? Porque buscou o que Elias tinha falado a respeito de Acabe. Agora estou falando nas Escrituras, assentado no poder da palavra ou não? 1 Reis, capítulo 22, versículo 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas. Falando com Acabe. E o Senhor falou mal contra ti. Espírito do engano, espírito do erro. Zedequias, o grande Zedequias, não falou em nome de Satanás, falou foi em nome do Senhor, e ele disse que teve uma revelação, e teve mesmo, porém falsa, mentirosa, porque não combinava com as Escrituras, não combinava com o que Elias houvera profetizado sobre Acabe. Elias disse que os cães lamberiam o sangue de Acabe. Acabe foi desumano, foi mau, foi perverso. O espírito que estava em Jezabel entrou nele também. E ele tomou a vinha de Nabote, sanguinariamente, de uma maneira covarde, usou seu poder para massacrar o pobre Nabote. Mas veio a palavra do Senhor. Veio o Espírito de Deus. Oh, minha gente, o que teria falado o Espírito de Deus acerca de nós, acerca deste poder que é dado nos dons espirituais para curar, para fazer prodígios e maravilhas. Fique sabendo você que os demônios podem imitar a todos os dons. Ele só não pode ser batizado com o Espírito Santo, com a fé genuína na palavra. Ele não pode suportar o jogo de espelho que mostra desde a nuca até o calcanhar, desde os olhos, desde a fronte, desde o alto da testa até os dedos dos pés. É o jogo de espelho que mostra o perfil,
que mostra cada um por trás, de lado e da frente, o jogo de espelho da palavra de Deus. Satanás não suporta isto. Por isso ele não gosta de uma mensagem de um profeta de Deus. Ele não amava Micaías. Ele dizia que Micaías estava contra ele. Mas Micaías não estava falando contra ele. Micaías estava simplesmente dizendo o que Deus houvera dito. Porque em Micaías não havia o espírito de mentira que havia em todos aqueles outros pregadores. Falsos, mentirosos, tiraciscos. Em Micaías havia um espírito de verdade, ao qual, se Acabe houvesse atendido, obedecido, não teria havido tão grande desgraça sobre ele, sobre sua casa e sobre seu povo. Se você ouve a palavra de Deus, aceita o Espírito de Deus em você, fique sabendo, você está livrando uma desgraça para você. E você poderá salvar sua casa, seu povo. Fique sabendo disto. E tome posse da vida eterna, amando acima de todas as coisas a verdade, porque quem ama a verdade, Deus está obrigado a lhe dar o Espírito Santo, para que não seja enganado. Embora ela nos fira, nos machuque, contrarie os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, mas ela é salvação, e a única que pode nos livrar dos espíritos maus, sedutores desta era. Porque todos eles eram profetas, todos eles profetizavam, todos eles usavam símbolos, todos eles inventavam uma coisa nova. Todos eles tinham um plano, todos eles tinham uma estratégia, mas o único verdadeiro só tinha a palavra de Deus. Apanhou na boca, ficou no calabouço, foi desprezado, foi irreconhecido. Mas foi a sua palavra que cumpriu. Amemos a Deus e a sua palavra. Pátria minha, por ti suspiro, quando no teu bom descanso chegarei. Os patriarcas de Deus amigos e os profetas fiéis antigos já entraram na tua glória, contemplando em esplendor o grande Rei. Os remidos tão perseguidos pelo sangue já vencerão o dragão. Deus, Pai eterno, nós te rogamos que a tua palavra tenha sido vivificada pelo Espírito Santo, para que todos entendam que cruzam sobre nós esses espíritos maus, espíritos sedutores, mas que se optarmos pela verdade, estaremos livres deles. Eles não poderão nos enganar, por mais que sejam parecidos com a verdade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas.
Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é
certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Senhor Deus não faz coisa alguma sem antes avisar aos seus servos, aos profetas, diz o profeta Amós. Ninguém poderá reclamar quando estiver sob o juízo tremendo que virá sobre a terra, e agora tarde demais, sem nenhuma oportunidade de arrependimento, de salvação. Ninguém está inexcusável diante de Deus, diz o apóstolo São Paulo, porque a própria natureza testifica do Criador. E a própria natureza está anunciando um fim de todas as coisas. O apóstolo chega a dizer, por orientação do Espírito Santo, que ela, a natureza, está gemendo pelo dia de Cristo. Sabendo destas coisas, ouvintes, que pessoas nos convém ser? É uma pergunta de São Pedro. Sabendo que a terra que agora existe passará com um grande estrondo, e seus elementos se disparão com fogo, que pessoas nos convém ser? Em santo trato e piedade. Devemos, antes de tudo, acatarmos a palavra de Deus, crermos na exatidão total de sua palavra. Por quê? Para aquela mulher perdida, oficialmente, socialmente perdida, o inferno não será surpresa. Para aquele homem oficialmente, socialmente, religiosamente perdido, o inferno não será surpresa. Mas, como o inferno será dobrado, e muitas vezes mais, para aqueles que, pensando ser salvos, estão perdidos, estão enganados pelas suas maneiras de crer. Vamos repetir o que diz Amós, porque Deus não faz coisa alguma, o Senhor Jeová não faz coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. Mas vamos fazer uma pergunta. Porventura os homens se deram por avisados quando o aviso de Deus chegou a eles? Não, eles nunca se deram por avisados. E nem se darão por avisados. Sabe por quê? É por causa
das pessoas a quem Deus usa para dar o seu aviso. Elas sempre vêm fora de todos os canais humanos, sem educação, sem ética, pessoas esquisitas, como foram os profetas. Elas não saem dos canais humanos, elas vêm pelos canais de Deus, que sempre não são reconhecidos pelos homens. Aí está o grande perigo. Vamos para a advertência de Jesus nesse instante. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Esse aviso de Jesus está claro de acordo com as Escrituras. São Mateus 24, versículo 42, 43 e 44. Está claro que é para aqueles que são servos do Senhor. Notemos isto, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, logicamente, o Senhor está falando a servos, porque está falando vosso Senhor. Ligeiramente nós podíamos analisar nesse instante: temos sido realmente servos do Senhor? Ou temos sido servos dos nossos caprichos, das nossas necessidades, dos nossos próprios pensamentos? Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, o aviso continua um tanto grave. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16, versículo 15. Ficaria somente nisto? No mesmo livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 13, está escrito: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3, versículo 3. Não importa que esta recomendação tenha sido para aquela igreja de Filadélfia. Embora todas estas mensagens que estão na Bíblia são para nós neste presente momento. Ele estava falando àquela era. Mas como nós temos de reunir tudo que a igreja teve em todas as suas eras, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, agora por último amor fraternal, então todas as advertências também são para nós. Somos servos do Senhor. Amados, a vinda de Jesus é um mistério. A sua primeira vinda foi anunciada de uma maneira clara e eles não puderam perceber. O rapto será um mistério. É um mistério escondido ao mundo e que só vai perceber aqueles que estiverem no rapto, no arrebatamento.
Agora, só quem não tem noção do que é o arrebatamento é que não dá valor nesse assunto. Dá mais valor numa cura do físico, dá mais valor na cura de um câncer e mesmo na ressurreição de um morto aqui, fisicamente. Mas aquele que tem a iluminação do Espírito Santo e tem a noção de Deus sobre o arrebatamento, ele dá mais valor neste assunto do que em todas as outras coisas deste mundo. Porque isto é o reino de Deus e sua justiça que deve ser buscado em primeiro lugar. Não será uma coisa muito grande. Não haverá um espetáculo público, ainda que aqui na Bíblia indica que será algo tremendo. Quanto maior foi quando João ia descer ali para batizar a Jesus Cristo. Foi grande aquilo. Aquilo era tremendo. Vários profetas, desde Isaías para cá, Malaquias e os demais, falaram de sua vinda. O próprio Davi, os salmos que eram lidos e cantados nas sinagogas, estavam falando disto, estavam falando de sua vinda. E quando veio, foi uma pessoa ali sozinho, sem educação, como João Batista foi, aquele precursor, sem educação, muito barbudo e vestido com um couro de cabra, não teve nada de escola até onde sabemos. Saiu do deserto e não lhe deram nem entrada ao púlpito. Ficou ali sobre o barranco do Rio Jordão e chamou as pessoas para que se arrependessem. Pode você imaginar tal coisa? Você seria uma daquelas pessoas que atenderam o chamado de João? Um homem ali no barranco de um rio, vestido de couro, barbudo, sem educação, sem nenhum currículo humano, religioso, escolar? Você atenderia a indicação de João Batista? Analise isto de uma maneira real, autêntica. A Bíblia diz que tudo seria tão grande nesse dia. Todo vale seria levantado, e todo monte outeiro ficaria plano, e o áspero seria aplanado. Posso imaginar como foi. Todos pensavam que João viria, sendo o grande precursor de Cristo, e tomaria todo o deserto e o aplanaria e o semearia de grama, faria tudo ficar verde, faria o deserto florir para que então eles crescem. É assim que eles esperavam o precursor de Jesus. Tinham tudo calculado como tem hoje em dia. Porém foi tão humilde que os próprios apóstolos o passaram por alto. Eles disseram: por que dizem as Escrituras que Elias tem que vir primeiro, sendo que tu vais subir a Jerusalém para ser oferecido? Lembremos-nos que João estava anunciado desde Malaquias e outros profetas como precursor da vinda do Senhor. E da maneira que eles esperavam a vinda do Messias, então tinha que ser também a vinda do precursor, aplanando o caminho, gramando o deserto, preparando palanques bonitos de ouro. Mas a coisa foi totalmente diferente do que eles pensavam, porque era justamente, exatamente como Deus falara. A mesma coisa é agora. Não é diferente. Será exatamente como Deus tem falado. Virá como ladrão. Somente para os servos do Senhor
É exatamente como está escrito. É exatamente como Deus diz. Mas acontece que os homens, quando leem o que Deus diz, eles entendem completamente ao contrário do que Deus diz. E tudo o que está acontecendo é tudo ao contrário. O precursor veio da segunda vinda. Eles perceberam? Não, eles o taxam de falso. A mesma coisa está acontecendo. Está escrito a promessa do precursor da segunda vinda. Elias restaurando todas as coisas. Mas eles podem ver isso nas Escrituras? Eles podiam ver em João o cumprimento da Bíblia que eles tinham? Não. Eles podem ver no profeta desta era o cumprimento da Bíblia que tem recebido tantos monumentos hoje e tem sido elevado até as alturas. Eles não podem ver estas Escrituras, porque tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, e assim por diante. Mas João fez exatamente o que estava escrito dele. E eles fizeram com ele exatamente o que deviam fazer. Assim também tem que ser com o Filho do Homem. Assim também tem acontecido agora. Estamos em pleno arrebatamento. O precursor tem vindo e eles têm feito justamente o que eles deveriam fazer com ele. Tem o taxado de falso. Não podem reconhecer a coluna de fogo sobre sua cabeça. Eles logo dirão que aquilo é um foco de lanterna, ainda que provado pela polícia, pela ciência, ser uma foto sobrenatural, a coluna de fogo sobre a cabeça do profeta. A mesma coluna de fogo do deserto, do caminho de Damasco. Mas eles continuarão lutando contra Deus, tentando usar a sua própria palavra, tentando usar a própria palavra de Deus contra Deus. Mas me mostrem onde falhou o profeta desta era, como precursor da segunda vinda. Oh, tropeço tem demais. Tropeço tinham demais em João. Começando pelo seu nome que não estava nas Escrituras. Começando pelos canais que ele tinha vindo, completamente fora da tradição. Mas a palavra de Deus veio a João no deserto. E você sabe que o rato virá, e muita pouca gente irá no rato. Se hoje desaparecessem umas 500 pessoas do mundo, que falta faria para o mundo? Estão sumindo aí 500 pessoas por dia, em média. E, no entanto, o mundo continua normal. Assim será no arrebatamento. Eu não quero dizer que serão 500 pessoas, como no dia de Noé foram apenas 8. E antes do dilúvio foi apenas um, Enoque simbolizando a noiva. Não, eu não quero dizer isso. Eu só quero dizer que se for 500, ou 10, ou 5, a minha fé e a sua fé deve ser esta: eu estarei no arrebatamento, porque eu estou apercebido pela mensagem do precursor. Ele tem me alertado, ele tem aberto os meus olhos, ele tem me sacudido, é um alarido. Eu estava dormindo entre os mortos, e o alarido veio: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Oh, fomos despertados, e esta mensagem está agora lhe despertando. O rato está às portas. Notem o seguinte: se foi um segredo quando ele veio a primeira vez, não sendo anunciado como segredo, então quanto mais será um segredo o rapto? Se a primeira vez não foi anunciado como segredo, foi anunciado pelos profetas, foi anunciado pelos anjos, tudo, e ele próprio aqui na terra, mostrando com suas obras que ele era o Messias, e continuou sendo um segredo para aqueles homens.
quanto mais o arrebatamento. Ó Deus, graças te damos porque o Senhor tem nos avisado e nós temos recebido o aviso. Continue falando, ó Pai Santo, aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, despertando o teu povo para esta hora tão gloriosa do arrebatamento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Muitos vivem neste mundo, tal no tempo de Noé, buscam só divertimentos, não se importam com a fé, vivem sempre iludidos, o tesouro não preparam suas vidas para a volta do Senhor, sem voltar a prever o nosso Senhor, com grande poder aparecerá. Ao vermos seu rosto, daremos louvor, com ele será. Os sinais já nos proclamam que Jesus não tardará e nos dizem que a porta breve se fechar-se-á. Muitos e no pecado jazem sem a salvação. Muitos temem o futuro, preparados não estão, sem voltar a prever o nosso Senhor, com grande poder aparecerá. Ao vermos seu rosto, daremos louvor, com ele iremos
Senhor.